Boa tarde, eu me chamo Andrew Reis, estou aqui hoje numa fazenda que realiza o plantio de MIP e estou aqui para fazer um vídeo falando um pouco sobre algumas pragas do milho, como o percevejo e a lagarta do cartucho. Esse vídeo vai ser para a matéria de Entomologia Agrícola 2, do professor Eli, e o grupo é constituído por eu e pelo Luiz. E hoje nessa fazenda eles utilizam um controle de MIP. Então a gente vai falar um pouco sobre o controle biológico e como ele funciona nessa fazenda. Então, algumas informações sobre a lagarta Spodoptera frugiperda, mais conhecido como a lagarta do cartucho do milho. Esse nome vem por conta que ela fica alojada dentro do cartucho do milho, causando alguns danos ali. Para se identificar ela, é utilizado algumas características, como ela tem um Y invertido na sua cabeça. Ela também apresenta até 4 centímetros e uma das principais características que diferencia ela de outras spodópteras é o fato dela ser canibal. Então, essas características ficam, ao analisar elas, fica mais fácil de você saber qual spodóptera é qual e se é realmente uma spodóptera que a gente está vendo em campo. O desenvolvimento dessa lagarta ocorre muito mais fácil quando o clima está quente e úmido, assim conseguindo fazer que ela se desenvolva muito mais fácil. Os momentos que mais tem que tomar cuidado com essa lagarta são nos momentos iniciais da cultura. Ali entre V1, V2, V3 é muito preocupante, pois se essa praga realmente entrar com muita força na sua lavoura e você não conseguir fazer o controle, você vai reparar que diversos pés vão ter danos irreversíveis. E assim você podendo perder até pés, fazendo que eles não produzam nada, chegando à produção zero. Para realizar o monitoramento das lagartas Spodoptera frugiperda, é necessário que você vá na propriedade e faça algumas coletas. A propriedade segue o seguinte padrão para realizar essa coleta. Eles vão na área, selecionam 5 pontos distintos e distantes um do outro. Com isso, eles vão lá nesses 5 pontos e separam 20 pés de milho, sendo eles 2 carreiras de 10, mantendo uma uniformidade. Com isso, eles pegam, analisam todos os pés e olham se tem algum dano. Os pés selecionados com dano são abertos e faz uma análise ali por cima para ver se tem alguma lagarta viva dentro desse pé. Com isso, eles contam quantas lagartas vivas tem e olham se está dentro do suportável ali para aquela cultura. Então, já que eles são uma propriedade que fazem manejo MIP, manejo integrado de pragas, eles têm uma quantidade mínima que eles toleram de lagartas no campo. Com isso, se esse nível subir muito, se tiver muitas lagartas, eles tentam fazer o controle biológico primeiro, com algumas substâncias como Bacillus thuringiensis, entre outros. E se isso não for suficiente, eles entram com ação de produtos químicos para conseguir fazer o controle dessas pragas.
Fala turma, tudo bem? Eu sou o Luiz e junto com o Andrew a gente veio aqui na fazenda gravar o material de Entomologia 2 para o professor Eli. Eu vou falar um pouco sobre o percevejo barriga verde, que é uma das principais pragas do milho. Ele tem entre 1 e 1,5 centímetros e seu aparelho bucal é o picador sugador, o que permite ele sugar a seiva de dentro das plantas e se alimentar. Agora eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre os danos que o percevejo barriga verde causa no milho. O período crítico para o milho é entre V1 e V3, que é o momento onde o pé está pequeno e se o ataque de percevejo vier muito forte, pode causar danos irreversíveis e levar a perca de produtividade por falta de plantas, já que ela não vai ter força para se recuperar desse ataque. Mas até V6 é um período que a gente tem que ficar bem preocupado, porque pode não causar danos irreversíveis, mas vai causar uma perca de produtividade muito grande, o que vai afetar economicamente a propriedade. O clima mais favorável para o ataque de percevejo na cultura do milho é um clima quente e seco. Geralmente quando a cultura foi recém-plantada, então quando ele está entre V1 e V3, que é justamente o período mais crítico. O monitoramento ele deve começar logo depois o plantio. Então quando a cultura foi plantada, tem que ser feitas visitas na lavoura regularmente para fazer a verificação de percevejos ou não. Essa verificação ela deve ser feita em zigue-zague para você ter uma cobertura maior de área, e se for encontrado um percevejo a cada metro quadrado, já é um sinal de atenção para que deve ser feito ou elaborado o manejo. Agora eu estou aqui na lavoura e vou explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona o sistema do MIP, o Manejo Integrado de Pragas, e como ele age em cima de cada inseto. Então, vou falar um pouco para vocês como funciona o controle da Spodoptera fugiperda utilizando apenas bactérias, vírus e fungos. Então, hoje aqui nessa propriedade, eles utilizam de uma bactéria muito conhecida, que é o Bacillus thuringiensis, mais conhecido como BT, o mesmo BT que faz a resistência nos milhos transgênicos. Então, hoje essa fazenda ela multiplica esse Bacillus thuringiensis e aplica ele em cima do milho. Como que esse Bacillus thuringiensis age em cima da lagarta? É de maneira simples. A lagarta ingere esse bacillus, o metabólito secundário que ele gera, e com isso ela acaba quebrando o seu aparelho bucal e o seu intestino. Com isso ela não come mais. Normalmente isso acaba causando algum espanto no produtor, porque a lagarta ela não morre de imediato. Muito pelo contrário, ela fica ainda alguns dias na lavoura, viva, porém sem causar mais nenhum dano econômico ao produtor, porque ela não come mais, tendo em vista que tanto o aparelho bucal, tanto o trato digestório dela já não existem mais por conta do produto do metabólito secundário que o BT gera. Agora, para o percevejo, é utilizado diversos fungos, diversos vírus e diversas bactérias. Alguns dos fungos mais conhecidos são a Bovéria baciana e o Metarrhizium. E umas bactérias muito utilizadas hoje em dia são os cromos, o cromobactéria. A ação do cromo também é uma ação sobre o metabólito secundário que essa bactéria gera. Esse metabólito secundário vai fazer uma intoxicação em toda a parte ali do sistema imunológico do percevejo e vai acabar matando esse percevejo. Vantagens disso é o baixo custo e você pode fazer uma própria produção on-farm. Agora, caso o produtor chegue na lavoura e veja que tudo isso não foi o suficiente para realizar o controle, ele pode entrar com um químico, porque o MIP ele dá essa amabilidade para o produtor. Ao entrar com um químico, ele vai ver aquela ação imediata em cima da produção e vai ver que as pragas vão sumir de uma vez. Diferente do biológico, que muitas vezes você vai ter que esperar alguns dias até esse produto fazer efeito.
Agora eu vou passar para vocês aqui algumas curiosidades. A primeira dela com o uso indiscriminado de produtos químicos, muitas pragas estão ficando resistentes. E esse é um dos motivos para nessa propriedade aqui o proprietário optar pelo manejo MIP, utilizando biológicos também, que é uma das formas de fazer o controle diminuindo a quantidade de químicos. Outro ponto interessante é o percevejo, ele tem hábito noturno. E quando a gente vai fazer a aplicação de biológicos, a aplicação tem que ser noturna, por conta da temperatura e tudo mais. Então, a gente faz essa aplicação justamente quando o percevejo está em atividade, não está escondida no bacheiro. Esse é um dos pontos muito interessantes a serem observados. Turma, então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Conseguimos comentar aqui um pouco sobre o percevejo barriga verde e sobre a lagarta do cartucho do milho. Professor Eli, muito obrigado por essa oportunidade. Tamo junto, até mais!